Anja número 25, Nithaya. Seu poder é sabedoria. Seu nome divino significa Deus que dá sabedoria. Então, os poderes de Nithaya são sabedoria e descoberta dos mistérios, o domínio das forças espirituais, a prática da magia dos sábios e ajuda nas operações mágicas, revelações em sonhos, proteção contra os magos negros, bruxas e demônios. Então, o poder, aqui o que se pode obter da anja, sabedoria, a contemplação da magnitude das forças divinas, a contemplação da grandiosidade da criação. Então, aqui pelo programa, ele fala que os graus de domínio da anja Nithaya são os altos lugares onde a eterna sabedoria de Rockmar, que é a Séfira acima, que é amor e sabedoria, se expande no universo. É um anjo de contemplação no sentido de que suas irradiações farão com que a gente eleve o nosso olhar, né, em busca dessa sabedoria, desses impulsos divinos irradiados da Séfira acima, que é amor e sabedoria. E dessa forma, né, que possamos contemplar as forças cósmicas com toda a sua magnitude. Então, na sequência, ele fala que dessa forma a pessoa poderá escutar a música das esferas em seu crepidar melodioso e mover-se em suas órbitas pelo universo. E dessa forma compreenderá por instantes a grandiosidade da criação. Então, assim, né, abre um parêntese para falar um pouco da música das esferas. A música das esferas, ela não é uma simples música, né? É um som universal e sustentador de todo o universo. É esse né? Esse com que Deus criou todas as coisas por meio do seu verbo criador. Então esse som ele é um impulso, né? São impulsos sonoros, vibrações celestes que responsáveis por todo o movimento do universo. Então por isso que algumas pessoas, né, se sintonizam com essa vibração, essa frequência e conseguem captar esse som, né, celestial do movimento cósmico, o som da criação. Então se diz que se a música das esferas parasse de ser tocada, o universo pararia. Então é responsável pelo movimento cósmico. Então essa anja proporciona esses estados elevadíssimos de contemplação e de silêncio interno, para que a pessoa se sintonize com esse pulsar cósmico da música das esferas. Então por isso que diz aqui no programa que quando a pessoa sente essa música, ela por instantes compreende a grandiosidade da criação. E toda essa sabedoria, também diz aqui no programa, que vai afastando a pessoa dos desejos por coisas materiais. Também fala no programa sobre a sabedoria de Salomão, né? Salomão é uma representação da sabedoria. Ele aqui nos textos é um símbolo, né? A sabedoria de Salomão. Ele pediu a Deus a sabedoria e tudo mais ele foi concedido por acréscimo, né? Então todas essas forças vêm das irradiações de Nithaya. Então a estrela de Salomão são símbolos de sabedoria infinita. E são elementos que compõem aqui o poder dessa anja. Então tem um outro parágrafo aqui no programa interessante, na sequência, em que ele explica a atuação de Nithaya nos 5 pontos, nas 5 passagens que ela faz, né, nas 5 passagens do aspecto emocional. Em cada uma das etapas ela irradia o poder de uma forma maior. Então no primeiro cenário, que é 24 graus de Áries, é como se a anja plantasse no indivíduo a semente da sabedoria. Então aí na segunda passagem, que vai ser em 6 graus de Câncer, a pessoa já tem uma visão interna da sabedoria, ou seja, né, aquela semente já se desenvolve um pouco mais e já traz uma visão interna de sabedoria. No terceiro, que é 18 graus de Virgem, que a sabedoria já é pregada pelos 4 ventos. No quarto, que é 0 graus de Sagitário, diz que a sabedoria emana do indivíduo para os outros, né? Como um fruto, né? Fazendo com que os outros possam degustar dessa sabedoria. E no último grau, quinto grau, a quinta essência, que seria
12 graus de aquário, a pessoa se tornaria um sábio completo, né? Semelhante a um anjo. Então é importante saber que ciclo estamos, para a gente saber que qualidade de radiação estamos recebendo no momento. Bem como, né, olhar no nosso mapa astral que áreas estão sendo tocadas pelo primeiro decanato de Leão. São as áreas que irão receber diretamente essas irradiações. Então, que áreas? Né? Observar se tem planetas, observar qual é a casa, para saber qual é o assunto tratado pela anja. Um outro aspecto do poder é a descoberta dos mistérios ocultos e a capacidade de interpretar a verdade que se oculta por trás das aparências. Então, quem tem sabedoria vai ter esse feeling, né? E a anja irradia isso. Então, nos dias de irradiação dessa anja, nós temos que estar atentos a essa capacidade aí de interpretar a verdade, né? Então, a verdade dos mistérios ocultos. Então, aqui no texto diz que toda a ciência do universo está em nós. Nós temos essa ciência oculta. Então, a princípio, essa anja favorece a interpretação dos aspectos ocultos de nós mesmos. E assim, né, a partir do momento em que a gente consegue fazer isso, a gente conseguir interpretar o que está oculto no exterior. Se a pessoa não consegue ver uma verdade sobre si, né, ela não consegue também ver uma verdade sobre o outro. Então, todos os poderes, eles começam sempre dentro de nós e transbordam para fora. Então também ele fala, né, sobre o termo ciência oculta, que tem sido deturpado no nosso mundo, né, nos momentos atuais, pela nossa sociedade, pelo mau uso que muitas pessoas têm feito desse termo, sem possuir ciência alguma, né, abrem negócios para vender essa ciência aos demais. Então, como algo que se possa comprar, né? Então, todo esse comércio da espiritualidade. Aí tem um parágrafo aqui que fala, né? A ciência oculta é a que interpreta a verdade que se oculta por trás de cada aparência, sendo que o real não é mais que um signo que esconde algo muito mais amplo, que nos informa sobre o nosso estado de ser. Então, assim, aqui dentro desse parágrafo tem muitas informações, né? Essa questão toda de interpretar a verdade que se oculta vem toda a interpretação de símbolos, do estudo do mecanismo, de como se formam os símbolos, como essa verdade se manifesta, né, dentro da estrutura da árvore da vida, como isso se desdobra, né, desde o desígnio divino lá na primeira séfira até que a gente consiga perceber aqui nas séfiras onde o nosso pensamento e as imagens são elaboradas dentro de nós. Então as imagens, né, elas são um símbolo, elas não são uma verdade absoluta, né, de nenhuma forma, bem como nada que exista na realidade material. É tudo uma condensação de energias sutis, né, tudo em trânsito e tudo também manipulável, né, interpretável. Então, assim, não existem verdades absolutas, né? Tudo depende de uma série de referenciais. Então, a sabedoria, o sábio é aquele que atravessa os véus, né, de Maia, da ilusão, das formas, do desejo e percebe o que se oculta, né, por trás das intenções, das palavras, das imagens, ou seja, ele consegue captar um fluxo que antecede a formação da imagem, né? A origem, está muito focado na origem e não na manifestação em si. Justamente porque conhece, né, como que se forma uma imagem, como que se forma um pensamento, né? E dessa forma consegue não se identificar à primeira vista e formar ali com verdades e conceitos absolutos sobre o que aparenta ser. Tudo, inclusive, muitas vezes, normalmente, é o contrário do que parece. A gente vê no nosso mundo, assim, tudo muito sedutor, né? As imagens muito sedutoras, todas as coisas que nos seduzem pela aparência, esse anjo nos ajuda a ter um novo olhar, né? Muitas vezes a essência ela é percebida de outras formas, né? De forma intuitiva. Então, cuidado, né? Não nos deixemos levar pelas aparências. Então, nessa mesma linha de interpretação das imagens para a descoberta do que se oculta, essa anja tem um poder muito grande também com revelações em sonhos, sonhos premonitórios e influência à distância.
Então, toda essa parte de revelação de verdades e de interpretação de sinais, né? O sábio, ele consegue, né, sentir e se interessa por esses assuntos e recebe essas revelações da sua consciência, né, e dos anjos e de todas as forças da natureza. Então, nos dias de regência dessa anja, acontecem muitas revelações por sonho, né? Lembrando que a anja 17, Lauviá, é a anja oficial do poder de revelações, principalmente por sonhos. Então, Nithaya também. Essa questão toda dos sonhos tem a ver no fato dessa anja pertencer a essa quarta séfira, Ezed, que é do mundo das criações, e tem um impacto importante na criação dos nossos desejos, toda essa dimensão astral aí, então, das emoções, das águas, então toda a simbologia que desses elementos nas nossas emoções, então são nos revelada à noite quando dormimos. Então, o sono e o sonho é uma forma, né, dessa anja também irradiar sobre nós o seu poder de sabedoria e nos trazer todas as revelações. E aqui fala, né, no que estar atentos aos nossos sonhos, pois podem conter importantes dados sobre a estrutura cósmica. Então, sobre os sonhos, são várias orientações, né? Aquela história toda de ritualizar o momento do sono, já sabendo que o sonho é uma importante via de comunicação angélica, de comunicação da nossa presença divina. Então, quanto mais, né, nos prepararmos bem para o momento do sono e do sonho, mais teremos a chance de receber essas revelações tão importantes a nós. Então é importante todo o ritual, né, ao dormir, nos concentrar, fazer orações, preparar o ambiente com diversas técnicas de preparação do ambiente, incensar, ter o quarto em harmonia, ter tudo limpo, né? Ter essa prática ritualizada, já assim, ritmada de orações antes de dormir e todas aquelas orientações sobre as técnicas para o desdobramento astral, né? O desdobramento astral é quando a pessoa acorda sua consciência no plano astral. Então, assim, claro que é muito importante isso, porque é um momento em que ali estamos dormindo e podemos aproveitar a dimensão astral para estudar e estar com os grandes mestres nos templos de luz, adquirindo conhecimentos. Então, é uma urgência, né, despertar a nossa consciência em todos os planos. Então, uma das técnicas, né, mais faladas é a pessoa ter realmente, né, um caderninho de interpretação de sonhos, seu diário, e começar a estabelecer uma comunicação, um estudo sobre essa comunicação do inconsciente, que é por meio dos símbolos, interpretar esses símbolos, né, aprender qual é essa linguagem. E uma técnica que eles ensinam muito, assim, as pessoas que são especialistas, né, em desdobramentos astrais, falam que uma boa técnica é a pessoa sempre, ao dormir, fazer uma retrospectiva do seu dia de trás para frente, que isso favorece e que se a pessoa faz isso todos os dias, ela adquire mais rapidamente essa habilidade da consciência, ela acorda essa habilidade da consciência de se manter acordada na região astral, né? Outro poder de Nithaya é a prática da magia dos sábios, que acelera os processos naturais, fazendo com que o fruto apareça no mesmo instante. Então vamos entender um pouquinho como que é isso daqui. Então essa prática da magia dos sábios, que é a magia de Deus, né, que os filósofos chamam de a ciência do Cristo, que é diferente, né, essa sabedoria crística instituída pelo representante, né, na Terra, Jesus. Essa magia crística, ela é diferente da magia dos tempos de Jeová. Por quê? Jeová é o nome divino, né, que traz em si as etapas da criação, Yod, Re, Vav, Re, né? E então é uma matriz codificada em todas as células da criação. Então todas as coisas criadas nessa dimensão estão sujeitas às 5 etapas da criação. Tudo, desde um pensamento a uma coisa material, tudo parte dessa estrutura, né, codificada, é um código da vida, que é as etapas da criação.
que quer dizer, né? Iod, que é a primeira, é a emanação, o plantio da semente, né? O semear. Então, emanar, tudo tem que ser plantado. Então, aí depois, na segunda etapa, é interiorizado, que é a segunda etapa. A terceira etapa se exterioriza, então, né? Como se fosse uma plantinha ali debaixo da terra. Então, nasce um caulezinho, né? E depois, a quarta etapa são as consequências, que já é um fruto. E a quinta essência, que é a recapitulação de todas as etapas, uma síntese, né? Então, todas as coisas criadas passam por essas etapas. Então, essas etapas, elas estão acontecendo em todos os processos que trazemos dentro de nós, psíquicos também, né? Tudo está em algum ponto dessas etapas aí. E como os anjos ensinam aqui, toda a dor humana vem justamente da violação de algumas dessas etapas, que é o que? Muitas vezes a pessoa querer colher um fruto de algo que ela não plantou, né? Querer antecipar-se às etapas ou retardar as etapas, né? Estagnar em alguma etapa. Então, todo o movimento do desequilíbrio humano vem disso daí, né? Quando a pessoa se sintoniza com as etapas da criação, ela flui. Então essa é a magia de Jeová, né? Inscrita nesse nome. É o tempo de cada coisa, um para plantar, para enraizar, para florescer e para dar o fruto. Então esses são os tempos naturais das etapas da criação divina. Então tudo que significa alterar esse processo, transtornando os tempos naturais, é ir contra a lei, né? Lei divina. Como pretender obter o prazer sem ter trabalhado, né? Sem ter o plantado. Então, no nosso mundo, que é um mundo de muitas facilidades, a gente tem tudo já pronto, né? A gente tem a tendência a realmente querer antecipar todas as coisas e uma grande impaciência com as etapas da criação. Essa é a grande razão pela qual a gente adquire tantos karmas. Que quando o indivíduo, né, ele altera uma dessas etapas, ele obtém um fruto ali sem ter trabalhado, em uma vida posterior ele vai ser colocado no destino por meio do karma a trabalhar o que ele não trabalhou em um momento em que ele usufruiu. Então diz que, né, essa estrutura divina ela não pode ser alterada por mago nenhum. Então aí, né, vem essa magia de Cristo, que consiste em acelerar os processos naturais de forma que o fruto apareça no mesmo instante. Como os milagres, né, que Jesus fez dos pães, dos peixes. Então, fica muito claro que essa magia, né, ela acontece no corpo dos desejos e só ao alcance daqueles que desenvolveram ponto de maturidade para praticá-la. E que no mundo dos desejos não existe esse tempo físico, né, como esse tempo de semear, plantar, colher, né? Então, assim, é um mundo de instantaneidade. O desejo, né, ele cria no mesmo instante. Então praticar esse tipo de magia só é permitido para aquelas pessoas que já estejam, né, que já tenham alcançado essa fase final aí de desenvolvimento, que já esteja liberta, né, dessa dimensão aqui onde a lei de Jeová opera. Então aqui ele dá um exemplo, né, do Sai Baba, que materializa também algumas coisas, outros mestres que também materializam coisas, né, eles criam ali naquele instante, né, assim, coisas milagrosas. E aí o anjo faz uma grande advertência para aquelas pessoas que ainda não alcançaram esse ponto de libertação da lei do tempo, né, que na verdade isso aqui é a lei das etapas, ela é a lei do tempo físico. Por isso que a Anja fala no poder, a compreensão do tempo cósmico e da música das esferas, né? Todo esse movimento ele gera também o tempo cósmico. Então esse tempo cósmico são essas 5 etapas. Então por isso, né, que então algumas pessoas despertam sua consciência e se libertam desse tempo, né, e já acessam a eternidade. Então essas pessoas, elas conseguem criar, né, essa magia crística. E a grande advertência do anjo é que pessoas que não alcançaram esses estados e que tentam mover as forças dos elementais para produzir alterações instantâneas, né, essas pessoas atuam, né, como aprendizes de bruxos, que elas devem pagar pelas alterações que causarem no tecido do universo. Então,
é grave. Então ele segue dizendo que num próximo tempo, né, a humanidade ela vai viver num mundo, nesse dia de criação, o 5º dia de criação, estamos no 4º, né, e que não será necessário mais nem semear, cultivar, florescer, nem dar fruto. Tudo vai acontecer no instante de um desejo, né? Então, quando nós adquirirmos, né, toda essa condição divina dentro de nós, despertarmos a nossa divindade interior. Então, nós não vamos mais necessitar desses tempos, dessas etapas fixas para o nosso aprendizado. Então, um outro poder é que essa anja nos irradia, ajuda nas operações mágicas, nos exorcismos e nos desencantamentos. Então, é uma das anjas aqui exorcistas que nos ajuda a expulsar de nós, né, e de qualquer situação as forças negativas. Podemos apelar a essa anja quando necessitarmos desse tipo de proteção. Então fala sobre afastamento do mundo dos prazeres materiais e dos prazeres materiais, que no caso toda essa sabedoria e esse olhar, né, elevado para as coisas da criação divina, naturalmente faz com que a pessoa vá perdendo os interesses por esses desejos, né, do mundo material e se entregue, se dedique realmente a esse mergulho dentro todo esse manancial de sabedoria interior. Então também fala sobre o amor pela paz, pela solidão e pelo silêncio. A solidão e o silêncio é justamente, né, os estados meditativos e de conexão com toda essa sabedoria e com todo esse universo interno que trazemos e pulsante dentro de nós. Como ela diz aqui no início, toda a sabedoria do universo está em nós, né? E existe dentro de cada ser, pelo nosso DNA, os registros akáshicos, né? Áreas aqui dentro de nós, da nossa estrutura, registros akáshicos de memórias ancestrais, de toda a nossa sabedoria fica registrada nesses arquivos. A sabedoria no sentido da experiência vivida, né? Não do conhecimento adquirido. O conhecimento, ele é o saber, ele promove o saber. A sabedoria, ela vem do conhecimento colocado em prática, né? Da experiência vivida. A aplicação prática do conhecimento é uma outra categoria, né? de saber. A sabedoria, ela é um estágio final. Desde o desejo por aprender, o aprender em si, né? Depois, todas as etapas desse conhecimento dentro de nós, que é o compreender o conhecimento, ter acesso ao conhecimento, né? Conseguir entender o conhecimento, depois ter uma compreensão desse conhecimento. Tudo são etapas até chegar na sabedoria. A sabedoria é um dos aspectos finais de todo o encadeamento de uma instrução, né? Então, muitas vezes a gente está em algum desses pontos. Eu já sei isso, não quer dizer que tenha sabedoria no final, né? Saber não quer dizer que consegue colocar em prática, justamente porque são etapas. Então, cada anjo, inclusive, vai regendo todas essas etapas e nos conduzindo até essa conclusão, que é a sabedoria final. E essa sabedoria fica armazenada no nosso registro akáshico. Por isso que quando nos interiorizamos, podemos acessar também essa sabedoria que está dentro de nós, tanto a nossa como a do universo. Então, conclui o poder falando da compreensão das ciências ocultas. As ciências ocultas são aquelas ciências do autoconhecimento, que, né, promovem o despertar da consciência. Parte da distorção do poder dessa anja é justamente o desequilíbrio, né, de todo esse poder da luz. Muitas vezes, né, trafegamos aí nesses aspectos até que a gente pratique o poder luminoso e adquira o centro, que é onde a luz do anjo se irradia. Então, até chegarmos nisso, né, muitas vezes podemos estar suscetíveis à ilusão, né? A grande questão, já que é uma anja que está lidando com a verdade, o aspecto contrário desse poder é a ilusão, a ignorância e a incompreensão das leis do universo. Então, um outro aspecto também muito interessante é a questão toda
da magia negra, da bruxaria, das obsessões, feitiçarias e falsos poderes psíquicos. Então a lista aqui, né, das distorções, ela é uma lista vasta, e principalmente esse aspecto, né, toda a sabedoria muitas vezes também utilizada para o mal, né. A anja Nithaya aqui do abismo, ela vai estar irradiando sobre a dualidade todos esses impulsos, né? E cabe a nós fazermos o bom uso desse poder, de forma a conhecer o poder e não nos deixar cair nas armadilhas do poder contrário. Então fala sobre rituais de sacrifício animal, fórmulas de encantamento, manipulação de seres da natureza e pactos com entidades negativas. Então toda essa questão é um olhar mais profundo para toda essa questão que ainda existe no nosso mundo, infelizmente, que é o desrespeito, né, pelos animais, pela natureza como um todo, a manipulação dos elementais da natureza para fazer trabalhos de magia negra. São coisas reais, acontecem, muitas vezes estamos suscetíveis a isso, vibramos nessa faixa de frequência, somos afetados por isso. Então temos que apelar para a anja Nithaya quando nos sentirmos tomados por essas forças, importunados, né, por essas entidades maléficas, de feitiços e encantamentos. Então por isso que a anja Nithaya nos ajuda nos exorcismos, justamente por isso, né? Todas essas questões de manipulação da natureza, do desrespeito à vida animal, né? O verdadeiro mago sábio é aquele que respeita todas as formas de vida, principalmente as vidas dos animais, né? Diante de Deus todas as criaturas são iguais. Então tá aqui na lista do poder negativo do abismo, causar mal aos seres humanos, aos animais e às produções da terra. Então vale a pena lembrar aqui que o que difere, né, a magia negra da magia branca é justamente o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é um termo, né, que determina o ponto de equilíbrio aqui entre as forças da dualidade e as forças maléficas, né? Tudo gira em volta disso. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio justamente para que possamos evoluir e fazer as escolhas. Então, todas as vezes que alguém ou algo viole o arbítrio de outro ser, ele estará praticando a magia negra. Com ou consciência disso ou não, né? Então, os seres de luz têm essa regra absoluta, jamais violar o arbítrio de um ser. E muitos de nós é desatento com relação ao arbítrio do outro e acaba sendo veículo, né, da prática do mal sem nem saber, né? Então existem infinitas formas sutis e densas de violar um arbítrio, né? As mais densas é realmente ir lá e tirar a vida de alguém, ou de um animal, ou de um ser. Outras são diversas categorias de manipulação, né? De dependência energética, de violação do campo sagrado do outro, do espaço vital do outro, sem a devida permissão. Então fala, né, a violação do tecido do universo e da ordem natural. Isso aqui também é muito amplo, né? A violação do tecido natural, do tecido do universo, é a violação dessa harmonia que já existe no universo. Então, quando o ser manipula um elemental, né, em ritual, para poder ir até outro ser e realizar determinada coisa, ele já está manipulando ali as forças da natureza. E esse manipular, violar o tecido do universo, ele também é amplo. Essa é o exemplo assim mais visível da coisa, mas existem várias formas. Quando a gente emite um pensamento negativo, a gente está violando o tecido do universo e a ordem natural das coisas. Por quê? Deus criou tudo na mais perfeita ordem. Então fala, né, sobre a obtenção de frutos e prazeres imediatos, violando as etapas naturais da criação. Então é um ponto forte do poder do abismo dessa anja, é a violação das etapas. Realmente querer partir para os finalmente antes de todas as etapas naturais, né? Querer ter dinheiro antes da hora, sem ter trabalhado.
querer se antecipar dentro dos relacionamentos, já partindo ali para, né, uns momentos de satisfação, sem ter passado pelas etapas todas de obtenção de um amor verdadeiro. Então fala também sobre a manipulação espiritual por meio das relações doentias de superioridade, inferioridade e dependências. Né? Toda manipulação espiritual, venda, comércio de ciências espirituais, distorções da verdade, fazer qualquer coisa para conseguir o que quer, vingança, uso dos poderes psíquicos para alcançar interesses materiais, né? Aqui no caso a venda da mediunidade, né? E dos dons divinos, por interesses exclusivos materiais. E aí alguns outros aspectos de agitação, incoerência, contradições, impaciência, e fala sobre a ruína física, moral, espiritual, desesperos e desgraças. Então, assim, é preciso que, né, trabalhemos com o anjo para que a gente possa estar sempre no caminho do bem. O salmo dessa anja é: eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração, todas as vossas maravilhas narrarei. O Salmo 9, versículo 1. Para compreendermos melhor o poder de um anjo, é importante visualizar seu posicionamento na árvore da vida. A árvore da vida é esse diagrama que mostra a estrutura do universo, desde o macrocosmos e também o microcosmos, todo o processo evolutivo do universo e também do ser humano. A árvore mostra como são criadas todas as coisas dentro da realidade material, todas as etapas de densificação da energia até se concretizar na realidade material. Então tudo se inicia no desígnio divino, que é a vontade divina, o fogo divino da vontade, que vai galgando todas as etapas, que são as séfiras, e vai percorrendo esse caminho desde a primeira séfira e vai se densificando até se materializar na 10ª séfira, que é a realidade material, a Terra. Então, são vários símbolos, vários arquétipos, vários significados, é um estudo complexo. E os anjos da Cabala, eles estão posicionados dentro da árvore da vida. Nós podemos visualizar os anjos distribuídos em coros, de 8 em 8, da primeira séfira à 9ª. Então, nós temos o coro dos serafins, dos querubins, dos tronos, das dominações, das potestades, das virtudes, dos principados, dos arcanjos e dos anjos. Cada coro angélico é regido por um príncipe regente. E essa visão da árvore da vida nos permite trabalhar com o conceito de moradas filosofais, né? Numa perspectiva do ser humano, da psique humana, da realidade humana, do microcosmos. São esses compartimentos da nossa estrutura anímica onde nós armazenamos as essências de cada anjo. Então, por isso é importante estudar a posição sefirótica do anjo, que nos permite compreender mais profundamente a natureza do poder emanado. Cada um de nós possui essas 72 moradas, que são os pontos de armazenamento das essências dos 72 anjos dentro de cada um de nós. Trabalhar construindo o equilíbrio de todas essas 72 essências emanadas vai fazer com que possamos regenerar a nossa natureza humana. Esse é o trabalho proposto pelos anjos. Na árvore da vida, a anja 25 Nithaya se localiza na 4ª séfira da graça e da misericórdia, Hesed, do coro das dominações. Essa é a 2ª séfira do pilar da coluna da direita da árvore da vida, que é a coluna da graça e da misericórdia. Então essa séfira se situa logo abaixo de Roquimá. É uma séfira regida por Júpiter, então vai trazer todos esses atributos de abundância, grandiosidade. Nessa séfira acontece a organização, a vontade e a sabedoria são orquestradas pela inteligência, numa força mobilizadora. Vai prover os recursos, trazer abundância, plenitude, generosidade, compaixão, clemência, bondade. É a séfira do paraíso. Dentro da 4ª séfira, Nithaya ocupa a primeira posição. Ela é o primeiro anjo do coro das dominações. Então a Nithaya representa a força da 4ª séfira que manifesta na 2ª séfira.
rege o caminho 16 na árvore da vida, representado pela letra Vav. É o 16º caminho da inteligência triunfal, também chamado do paraíso preparado para os justos. É o caminho onde se encontra o Santo Graal, onde se aprende a ligar a sabedoria e o amor e servir de maneira impessoal. Então essa anja número 25, ela é a primeira anja, a primeira dos anjos do coro das dominações. Então é o primeiro domínio, né? Domínio ou dominações. Essa categoria angélica que se localiza, né, na quarta Séfira Ezed, que é a Séfira da Graça e da Misericórdia, regida, presidida pelo arcanjo Zadkiel, que é o arcanjo Uriel, o arcanjo do perdão. Esses anjos, domínios, né, eles são encarregados, eles têm várias funções, né, eles executam a vontade de Deus, são exteriorizadores da moral divina, né, eles ficam na coluna da direita da árvore da vida, logo abaixo de Roquimar, no mundo das criações, que é o mundo dos desejos, o mundo emotivo, o mundo astral, regido pelas águas. Essa Séfira, né, é regida por Júpiter, que amplia então todas as coisas. Então, por isso também isso vai caracterizar um pouco, né, desse poder de sabedoria ampliada desse anjo. E, né, aproveitar a oportunidade de falar do coro das dominações, que eles presidem os destinos. Agora vamos ver os 3 ciclos principais de radiação dos anjos. Começando pelo estudo da morada. A morada é uma radiação muito intensa, que afeta principalmente o nosso aspecto físico e material. A morada corresponde ao anjo referente ao signo. E essa irradiação dura, em média, 5 dias, correspondente aos 5 graus. As datas elas podem variar ao longo dos anos, porque tem anos que são bissextos, e depende do método angélico que a pessoa esteja seguindo. As datas podem variar conforme o método, mas os graus angélicos são invariáveis. Em seguida, podemos ver as 5 passagens que correspondem aos 360 graus que os anjos percorrem ao longo do calendário angélico dos 12 signos. Essa irradiação afeta principalmente o nosso aspecto emocional e ela é dividida em 5 voltas. Então, os 72 anjos se repetem 5 vezes para totalizar 360 graus, que é o período do ano angélico. E em cada uma dessas irradiações, dessas passagens ao longo do calendário, os anjos irradiam o poder de acordo com uma qualidade específica. Podemos acompanhar o movimento diário dos anjos e também, portando o nosso mapa astral, podemos localizar pela indicação do grau do nosso Sol, do mapa astral, qual é o anjo guardião do nosso aspecto emocional. E um outro ciclo, que é o ciclo diário, que é pelo horário do anjo. Esse ciclo diário afeta principalmente o nosso aspecto mental. Os anjos irradiam das 0 horas até as 24 horas de um dia, de 20 em 20 minutos. Podemos também utilizar os horários dos anjos para obter mais eficácia nos nossos pedidos, nas nossas orações. A anja 25 rege a morada do signo de Leão, de 0 a 5 graus. No ciclo diário, rege o horário de 8 a 8h20, na parte da manhã, junto com o anjo 61, o Mabel, na parte da tarde, nesse mesmo horário de 20 a 20h22. Em seguida, temos a referência à tabela do octo dos anjos, que é a distribuição dos anjos do 1º ao 72, de 8 em 8. São 9 octos. Para sabermos a qual octo um anjo pertence, basta somarmos os algarismos do número. Essa anja rege os nascidos no signo de Leão, do 1º decanato, ou seja, rege a morada de 0 a 5 graus de Leão. Leão é do elemento fogo. Os signos do elemento fogo é Áries, depois Leão e depois Sagitário. Então, aqui no 1º decanato, que é onde essa anja irradia seu poder, este poder vai ter a natureza de recapitulação dos trabalhos de Áries. Então, vai ser um leonino que acumula atribuições do signo de Áries.
que deixou pendências, né, nessa passagem por esse signo, então ele tem um trabalho dobrado. Então, por que essa informação, né? Porque essa informação vai dar na pessoa, nesses nascidos nesse período e nesses aspectos dentro de nós, pelo nosso mapa astral, a gente pode ver que nessas áreas regidas por essa anja, nós vamos ter esse acúmulo de tarefas e essa vontade de queimar etapas, né? De recuperar um tempo perdido. Então vamos ter essa vontade de aprender matérias em suspenso, né? Coisas que não foram aprendidas. Então vai haver esse acúmulo de forma natural, né? Então isso vem desse aspecto. Bem, pessoal, esse foi o estudo do poder dessa anja. Espero que tenham gostado. Comentem, postem as partes que vocês mais gostaram. E agora eu convido vocês para um momento de conexão mais profunda por meio da audição de sua oração. Anjo 25, Nit Hayah, sabedoria. Deus que dá sabedoria. É a primeira anja do coro das dominações. Salmo de conexão é: Eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração, todas as vossas maravilhas narrarei. Salmo 9, versículos 1 a 2. O que se pode obter de Nit Hayah? A sabedoria, a contemplação divina, a compreensão da grandiosidade da criação, do tempo cósmico e da música das esferas, a descoberta dos mistérios ocultos, revelações em sonhos, sonhos premonitórios e influência à distância, capacidade de interpretar a verdade que se oculta por trás da aparência, o domínio das forças espirituais, a prática da magia divina crística dos sábios e dos libertos da lei dos tempos da criação, ajuda nas operações mágicas, nos exorcismos e nos desencantamentos, afastamento do mundo e dos prazeres materiais, amor pela paz, pela solidão e pelo silêncio, compreensão das ciências ocultas. Invocação. Nit Hayah, Nit Hayah, Nit Hayah. Senhora, faz com que em mim tua luz seja dura e firme como uma pedra. Faz com que as minhas ambições sejam vastas, não para projetar em meus irmãos a imagem da minha personalidade, mas para refletir neles teus divinos poderes. Dá-me solidão, sossego, para impregnar-me de tua essência, de modo que meu olhar consiga ver aquilo que normalmente escondes dos olhares profanos. E ajuda-me contra a tentação de utilizar tuas virtudes para alentar minha vaidade ou para prejudicar meu próximo. Faz com que minhas oferendas sejam agradáveis ao Eterno. Exortação. Nit Hayah exorta. O Eterno me colocou em teu caminho para que eu transmita à tua alma algumas das verdades que os seres humanos não costumam compreender. Para realizar minha missão, necessito encontrar em ti um vazio. Se abrigas em ti propósitos humanos, se aspiras a ocupar postos ou situações, a ser alguém no domínio social, nada poderei fazer contigo. Mas se buscas fora das ruidosas cidades o lugar propício para dialogar comigo, se fugindo dos vales tu encontras o cume onde eu estabeleci minha morada, então te direi o quanto é esplendoroso o mundo que o Eterno preparou aos que acabam de despertar a consciência. Busca-me nos cumes inacessíveis, peregrino. Arma-te de cordas e materiais para a ascensão. Supera a vertigem que produz a altura e experimenta em tuas entranhas a fome da eternidade. Quando tu e eu tivermos nos falado, dominarás as forças da natureza, conseguirás estabelecer o equilíbrio e não estarás sujeito ao vai-vém da lei da polaridade. As pessoas te obedecerão e tu serás para eles um manancial de sabedoria. Invocação e exortação adaptadas da obra de Kabbalah.